Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos nós novamente aqui no nosso momento de prece, pelo nosso Centro Espírita Kardecista Chico Xavier. A irmã aqui ao lado vai proferir nossa prece de abertura. Então, irmãos, neste momento, convido a todos a elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre amado Jesus, a equipe do Chico que nos acompanha diariamente no nosso centro, tem nos acompanhado neste momento tão importante de espiritualidade. Agradecemos ao Pai a oportunidade da vida. Pedimos que o Senhor siga nos carregando em seus braços, nos auxiliando, nos dando força para que sigamos firmes neste momento de angústia. E também pedimos, como eternos pedintes, que o plano espiritual receba aqueles irmãos que neste momento deixam a crosta terrestre. Que estes irmãos possam estar sendo recebidos, porque nós sabemos que todos nós um dia iremos ao encontro do Pai na seara. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com as bênçãos do Pai, com o auxílio da doutrina espírita, tendo este momento tão importante que preenche nossos corações, alivia a nossa alma, e pedimos por aqueles irmãos que neste momento se encontram perturbados, desesperados, que o Pai envie o seu raio de amor a todos eles, a todos nós. E que nós possamos, então, seguir firmes neste momento e tudo passa, tudo vai passar e que nós não percamos o amor, a doçura e a coragem de seguir adiante. É assim que nós damos por aberto nosso momento de prece desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, a leitura do nosso Evangelho para hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 6, nosso capítulo sobre o Cristo Consolador, e o item 8º, que está na parte da instrução dos Espíritos, e é uma psicografia assinada pelo Espírito de Verdade. Então vou proferir a leitura agora. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Espírito de Verdade, abre 1863. É uma pena que nós possamos ler apenas nesses breves minutos que nós nos propusemos um parágrafo desse fascinante capítulo, que é o capítulo 6 do Cristo Consolador. Fico desde já o convite para os irmãos que façam a leitura de todo o capítulo. Ele não tem mais do que 4 páginas. E são palavras belíssimas, palavras consoladoras, palavras esclarecedoras. Nesse momento, nesse item que nós fizemos a leitura,
o Espírito de verdade chama a nossa atenção para exatamente duas palavras: abnegação e devotamento. Nós já temos proferido essas palavras em outros momentos, mas como profundos e contínuos estudiosos da doutrina espírita, sempre é bom nós começarmos e iniciarmos um estudo, por vezes, retomando o significado das palavras. Então, de maneira geral, nós podemos entender por abnegação aquela pessoa, aquela atitude de quem renuncia às suas próprias vontades, em função de uma causa, em função de outrem. Enfim, a abnegação, ela passa a se misturar com um certo desinteresse das suas questões por uma questão maior, por uma causa ética maior. De igual maneira e na mesma linha, na mesma esteira, nós temos a palavra devotamento. Ato ou efeito de devotar-se, dedicar-se, né? Então essas duas palavras, abnegação e devotamento, que o Espírito de verdade vem aqui dizer que elas são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo, nós podemos entender como atributos também da caridade. Quando nós falamos em caridade, não necessariamente pensar nessa caridade material, de fornecer coisas às pessoas, embora a gente tenha profundo respeito a essas ações. Mas a caridade que nós queremos abordar aqui, e que recorrentemente o nosso Evangelho traz mensagens para pensarmos, é a caridade de cunho moral. É essa caridade relacionada às nossas regras de conduta, né? E para nós, qual é o caminho da caridade? Que tipo de caridade nós espíritas praticamos, né? Nós estamos atrelados a seguir, com muito estímulo, os passos de Jesus. E a caridade que Jesus apresenta é uma caridade muito mais profunda. É uma caridade de amar o próximo, é uma caridade de tolerar o próximo, é a caridade do perdão ao próximo, né? Então essas são as regras de conduta que nós espíritas queremos seguir, as regras do Evangelho do Cristo. Porém, a nossa interpretação acerca desse Evangelho, ela está contida, está aclarada, vamos dizer assim, pela doutrina espírita, pela doutrina consoladora, que vem dos espíritos por intermédio dos médiuns, né? E que tem no nosso Allan Kardec, né, o grande codificador, o grande sistematizador desse trabalho, né, desse trabalho intenso de sistematizar, organizar essas mensagens dos médiuns, né, essas mensagens dos espíritos por intermédio dos médiuns, né, e que estão nas nossas obras básicas. Bom, voltando aqui ainda, então, se o Espírito de verdade nos aconselha a nós passarmos pelas dificuldades com abnegação e devotamento, né? Para nós espíritas, nós bem sabemos que o sofrimento tem uma causa, né? Ninguém sofre em vão, ninguém é vítima, né, em vão. Seria demasiadamente pensar dessa forma que Deus seria injusto. O Deus que Jesus nos apresenta é um Deus misericordioso e justo. Ele perdoa, porém, sendo justiça, ele nos dá novas oportunidades de resgatarmos débitos pretéritos, né? E que para nós tem explicação nas nossas múltiplas reencarnações, né? Bom, então o nosso sofrimento, onde é que nós vamos buscar como passar por essas situações difíceis? Através dessa atitude abnegada, devotada ao quê? Aos ensinamentos evangélicos. Aos ensinamentos evangélicos, aos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. E o mais interessante é que
Quando Jesus, em certo momento, quando recomenda, quando fala lá nas bem-aventuranças sobre a caridade, e a gente pode fazer uma leitura de todas as bem-aventuranças como modelos de como exercitar a caridade, ele coloca a caridade como uma condição para a felicidade futura, né? O mais interessante ainda é nós pensarmos que essa caridade que nós estamos a refletir, a caridade moral, ela está ao alcance de todos, indistintamente, rico, pobre, né? Porque essa caridade, ela está nesse exercício dessas regras de proceder. E as nossas regras de proceder, elas são as regras explicitadas, né, ensinadas por Jesus. Seja a lição da humildade, seja a lição do amor ao próximo, seja a lição da caridade, seja a lição da fé na providência divina. Ainda, para nós compreendermos sobre esse conselho do Espírito de Verdade, para que sejamos abnegados e devotados nos momentos de sofrimento, nós separamos rapidamente uma questão do Livro dos Espíritos para nos auxiliar a pensar. Nós estamos fazendo a nossa reflexão e nosso momento de prece com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, nós estamos estimulando muito, né, nossos irmãos espíritas que neste momento, já que não podemos continuar os nossos estudos presenciais do Centro Espírita, que nós possamos também, né, fazer os nossos estudos do Espiritismo em casa, né? Então, nesse sentido, queremos mostrar como é possível, de um momento de prece no nosso Evangelho, também dar uma espiada lá no nosso Livro dos Espíritos e extrair também algumas lições. Lá na questão 893, Kardec então pergunta aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, a abnegação, como estamos falando, pelo bem do próximo, devotamento, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. Olhem que bonito, olhem que perfeito. Nós conseguimos conjugar essa mensagem lindíssima do Espírito de Verdade com as respostas lá do Livro dos Espíritos a respeito de qual o caminho, né? Qual o caminho para sermos virtuosos, qual o caminho para passarmos pelo sofrimento com fé e otimismo, né? É através dessa busca de compreender e vivenciar essas virtudes da abnegação, do devotamento, da caridade, a caridade além das questões materiais, né? Principalmente essa caridade moral, né? Então, meus irmãos, é dessa forma, né, que nós queremos ir direcionando para finalizar nosso momento de prece, né? Fazendo esse apelo aos irmãos para mantermos a serenidade, a ideia desse momento virtual, a distância, seguindo as normas de segurança, é nós nos conectarmos em vibrações de amor, numa verdadeira corrente de paz, de harmonia, de serenidade, nos passos do nosso benfeitor espiritual, como Chico agiu sua vida inteira aqui na Terra, com serenidade, com tranquilidade, com abnegação, com devotamento ao próximo. E nós buscarmos fundo na doutrina consoladora as respostas, as forças e nos nutrirmos pela oração. A oração é nosso alimento espiritual. Passo a palavra então para a irmã Amanda, que vai proferir mais uma vez uma leitura para finalizar. Nós escolhemos as palavras de Emmanuel,
né? Aqui melhor que Emmanuel, né, com seu conhecimento, para nos auxiliar por meio de uma prece. E inclusive assim a gente vê o quanto nosso modelo de mediunidade com Jesus, nosso Chico, nos deixou tantos presentes para além da codificação espírita, todas essas séries de livros e obras complementares para nos auxiliar nos nossos estudos. Com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos, fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Com essas belas palavras, que Jesus, neste momento, esteja conosco, nos iluminando, nos guiando, nos confortando. Uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã novamente.